Olá, seja bem-vindo a mais um Papo In. Hoje nós temos um convidado que vai trazer algumas novidades importantes para o negócio do varejo. Principalmente o varejo que utiliza a música em sua experiência de marca, que é a Music Branding. Afinal, quem não gosta de entrar numa loja e ter um som que se aproxima do seu gosto musical? Não é mesmo? Para comprar fica muito mais agradável. Vladimir Batalha, radialista, comunicador, CEO e sócio fundador das empresas do grupo InStore, que compreendem a Audio Store, InRecords e a própria InStore. Ele vai nos contar um pouco da sua trajetória, claro, tem muita história para contar, e falar com exclusividade do novo produto que a InRecords está trazendo ao mercado varejista e que vai transformar o mercado de rádio indoor. Custom Music Branding. Batalha, bem-vindo à sua casa, né? O Papo In. Obrigado, Juliana. Obrigado. O Papo In de hoje, a gente vai falar um pouquinho do Custom Music Branding. Obrigado também para você tirar um tempinho para mostrar para o pessoal que está em casa, curtindo, entender um pouquinho mais o que é essa coisa do rádio indoor, o que é esse produto novo que a InStore está trazendo ao mercado, que é o Custom Music Branding. Vamos ver se a gente consegue esclarecer e colocar tudo bem bacana para o pessoal começar a utilizar no mercado. Batalha, diga. Eu conheço a sua história, parte dela. Você é um... Parte 1, parte 2 ou parte 3? Eu conheço muitas das suas histórias. Você é uma pessoa que me inspira sempre, como locutor, comunicador, radialista. Me trouxe para esse mercado. Imagina. Eu queria então que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, para a gente depois começar a falar, inclusive, da autoridade que você tem a respeito desse assunto, para a gente depois entrar na área do Custom Music Branding, que é onde você também tem muita autoridade, né? Muito obrigado, Juliana. É o seguinte, a minha história, recentemente, inclusive, fiz um podcast com a Adriana Reide, que é uma jornalista famosa, muito amiga da gente. Tá? E eu comentei um pouquinho, falei assim, nossa, a minha história acho que se confunde no rádio desde que eu nasci, porque o ano que eu nasci, o meu primeiro nome, Vladimir, veio de uma novela do rádio. E as minhas irmãs, mais já falecidas, enfim, elas ouviam, né? Eram meninas ainda, mas já tinham, sei lá, 10 anos, 15 anos, 12 anos, as mais velhas. Né? E elas gostavam da novela, porque na época o rádio era o grande veículo, né? Televisão, poucos lares tinham. E aí o meu nome veio dessa novela. Vladimir, o cigano de olhos negros. Então elas gostavam do Vladimir, da novela, e colocaram o meu primeiro nome, porque é um nome russo, né? Meus pais acho que não tinham nem noção que era o nome russo. Mas o Batalha é o meu sobrenome mesmo, de origem ítalo-brasileira, misturado com um pouco de espanhol, por causa da minha mãe que era Martinas, enfim, ficou um sangue misturado. Mas o rádio veio desde que eu nasci. E eu mal imaginava que nos anos 70... eu iria para o rádio, né? Porque tinha alguns diferenciais em mim que as pessoas enalteciam. Já tinha esse timbre desde jovem? Não, acho que dessa forma não, mas eu tinha uma voz que já era diferente de todas, um pouquinho, né? Mais... Já lia muito bem. Eu acho que a primeira coisa é a gente saber ter uma postura na voz, né? Então acho que eu já tinha desde pequeno. Então eu lia muito bem, lia na classe de aula e tal, e me tornei um radialista. Isso no comecinho dos anos 70. Fiz muitas emissoras de rádio, passei por muitas emissoras de rádio, grandes veículos. Na época era muito difícil começar em São Paulo, comecei fora de São Paulo, vim para São Paulo, embora eu fosse de São Paulo, mas eu tive que sair de São Paulo para começar no rádio. Quando eu vim para São Paulo, eu participei de grandes veículos de comunicação. Mas a minha carreira teve um salto bastante interessante, porque eu fui um apresentador, comunicador, locutor, né? Então eu fui da publicidade, de programas de rádio, passei por veículos como Record, Globo, Rádio Excelsior na época, passei a Rádio Diário do ABC aqui em São Paulo, na região metropolitana. Que mais? Antena 1, Alfa eu cheguei a dirigir na época, um determinado período. 9 FM, também fiz uma consultoria na direção artística, Jovem Pan. Então eu participei de grandes veículos de comunicação, dos quais a minha carreira como radialista, ela foi do locutor até o diretor artístico.
toda essa cadeia do rádio, né? E sempre ligado ao rádio musical. E aí vem a minha história, porque eu sou muito musical, gosto muito de música, entendo razoavelmente bem, desenvolvi grandes projetos ligados à música, então a minha vida no rádio e a minha vida dentro da comunicação se confunde com o rádio, com a comunicação pura e com a música como o principal mote. Entretenimento em alguns motivos, vídeo, cheguei a fazer alguma coisa de vídeo, mas a minha carreira mais foi ligada ao rádio e principalmente com a música. Esse é o meu perfil assim como profissional da área de comunicação. Depois, em 96, que eu já estava deixando o rádio como comunicador, especificamente como comunicador, e eu passei a desenvolver a empresa que é a InStore hoje. Que antes era a Audio Store. Começou como AudioStore, na verdade, porque nós tínhamos um projeto que era com a IBM, o grupo da IBM era mundial, não era só no Brasil. Nós recebemos um convite, como eu era do meio rádio, conheci uma pessoa da IBM e aí a gente acabou desenvolvendo lá um projeto com a IBM aqui no Brasil, mas foi levado para os Estados Unidos esse projeto, que era um projeto que veio da época que eu estava na Antena 1 ainda dirigindo. Porque eu conheci um grupo lá nos Estados Unidos, chamava Muzak. Muzak não tem mais, ele foi absorvido por uma outra empresa que ainda existe, é muito grande, é uma das maiores empresas de rádio indoor do mundo. Uhum. A Muzak, ela era uma empresa que mandava as programações que a gente fala é playlist. Os playlists musicais com anunciantes, com anúncios e tal, e mandava para as lojas por satélite, porque não tinha internet ainda. A internet estava começando a internet. E a Muzak fazia por satélite. Quando nós começamos em 96, nós começamos também por satélite, porque a internet estava no comecinho da internet. Nós começamos como o primeiro grupo de comunicação, na verdade nós éramos uma pequena produtora, para atender a necessidade de alguns varejistas, de alguns grupos de loja, dentre os quais nós fomos para Riachuelo, a CIA, lançamos o Walmart no Brasil. Acho que você se lembra disso, né? Só foi bem no começo. Sim, bem no começo. Bastante Saraiva. Tempo. A Saraiva, a livraria Saraiva e tal. Enfim, são projetos que começaram lá no comecinho, começaram por satélite, depois passaram para a internet. E a gente começou a desenvolver o quê? Uma rádio para dentro do veículo, específica para o varejo. Para aquela marca. Criar um veículo de comunicação para o varejo. Então a gente trabalhava a curadoria musical, lá atrás, com relação aos playlists, aliado à necessidade daquela rede para se comunicar com a marca e com os seus consumidores. Então você tinha todo o lado emocional, né? Sim. Então tem todo o apelo da marca, tem todo o branding persona que eles falam, né? Que é exatamente a personalidade da marca. Com quem você quer se comunicar, quem é o seu público consumidor, o seu público-alvo, né? O perfil do seu público-alvo. Eu preciso tocar uma música assim, assado, para poder deixá-lo mais à vontade na loja, permanecer mais tempo na loja e conseguir fazer com que ele consuma mais, porque você, ficando mais tempo na loja, você vai expor mais os seus produtos com chance de ter uma venda, efetivamente falando, resultar numa conversão de venda, né? Fora isso, tem as propagandas da própria marca, né? Sim. E aí são incluídas na programação. Exatamente, foi aí que a gente começou desenvolvendo o rádio propriamente dito. Porque uma coisa é você montar playlists para music branding. Outra coisa é você desenvolver uma rádio indoor. Há uma grande diferença para você que está aí, que você não sabe. A rádio indoor é o som que toca na loja. Mas você pode ter uma playlist ou você pode ter playlist com anúncio, com merchandising, com institucionais, com promoções, com uma série de outras coisas. Não é só a música. Tem marca que não quer que fale absolutamente nada. Que fale só, toque as músicas, não comunica nada, não põe vinheta da marca, não tem voz nenhuma, é só playlist musical, ponto final. É como se fosse um atrativo de uma ambientação musical. Mas tem redes de loja que necessitam
fazer as suas campanhas de promoções, as suas Sim. campanhas que a gente fala de vendas, né? Efetivamente, para você poder anunciar o que você tem lá na sua campanha de Natal, na sua campanha de Dia das Crianças, Dia das Mães, né? Dia dos namorados, enfim, tem tantas datas aí festivas e o pessoal usa muito o espaço, já que você está dentro da loja, faz-se um esforço muito grande na propaganda externa para levar o consumidor até a loja. Exatamente. Chegando na loja, ele quer atrair mais esse cliente e, se possível, utilizar do mecanismo da comunicação. É o último estágio possível da venda. O consumidor está lá dentro, então você vai pegar ele com o último anúncio do último produto, etc. Então, isso é o que a gente conseguiu desenvolver lá atrás, começo dos anos 90. Montamos a Outstore em parceria com a IBM, nós representaríamos a IBM mundial e acabou depois não dando certo, porque o player que nós íamos usar teve muitos problemas técnicos na época, ainda era muito início. De repente não era a parte da tecnologia apresentou muitos problemas, a gente não conseguiu desenvolver uma grande parceria, a gente parou lá atrás, né? Mas demos continuidade. A marca in-store já estava registrada. Quando a gente registrou a Audio Store, nós registramos a marca in-store. Por quê? Porque em algum momento nós iríamos usar a marca in-store ou para eventos ou aliado a vídeo, porque futuramente a gente imaginava já com a digitalização, o começo da digitalização, que nós pudéssemos colocar um player de vídeo. E nós usaríamos a marca in-store ao invés da Audio Store, que seria só mais ligado a áudio, né? Então, por isso que nós fizemos essa migração. E em 2010, nós lançamos a InRecords. 2010, 2011, eu lancei a InRecords com o Cesare Benvenuti, que era um grande produtor de gravadoras na época. Acho que você já conheceu o Cesare, conhece o Cesare. O Cesare foi um grande produtor musical de muitos anos atrás, trabalhou na Som Livre, na Continental, Copacabana e grandes grupos fonográficos. E eu e o Cesare montamos essa gravadora, chamava InRecords, baseado no grupo IN, porque a gente já imaginava que tivesse o IN, né? In Store, para dentro da loja, InRecords para dentro das gravações e tal. E acabamos lançando esse hoje o Cesare mora na Europa, voltou para a Itália, está morando em Portugal recentemente, mas normalmente o lugar onde ele fica mais é na Itália. Já tem uma certa idade, então está vivendo lá na Europa e eu toquei o projeto adiante. No início, em 2010, o nosso objetivo era produzir músicas exatamente customizadas, para que nós tirássemos os nossos clientes, para você que está aí vendo agora o podcast, o nosso objetivo era tirar o custo efetivo do direito autoral. Isso é ou uma redução de custo, né? Na verdade, você não exclui totalmente esse custo, mas você reduziria bastante o custo do direito autoral. E, ao mesmo tempo, nós queríamos dar a ideia da personalidade da marca. Então nós criaríamos um mote de músicas, uma quantidade de músicas que pudesse objetivamente traduzir aquela ambientação para o consumidor, para o público que frequenta aquela rede, dentro da sua identidade sonora, entendeu? Essa era a ideia, que nós conseguíssemos alinhar com essa necessidade. Então veio daí esse Custom Music Branding. Exato. Veio da ideia de tentar baratear. Desde 2010, nós estamos falando isso há 14 autoral. anos atrás, né? Já faz Para um bom mim tempo. faz muito parte do meu universo. Tudo isso que a gente está conversando. Mas eu não sei se é claro para todo mundo que está nos assistindo essa questão do direito autoral, que assim, as empresas, as lojas, todo mundo que transmite música precisa necessariamente pagar mensalmente. Mensalmente. Mensalmente, um boleto. Um boleto de direito autoral, né? E aí... Para quem usa música, o que a gente chama música convencional. Música que está no rádio, música que está no Spotify, nas redes streamings e tal. Essas pessoas, necessariamente, essas lojas, são obrigadas a pagar o direito autoral, até uma coisa óbvia. Sim, é lógico, claro, eu acho que é um direito. É direito. Existe uma lei, a lei é a 9.610, né, de 1998. Essa lei colocou tudo certinho, tudo no seu lugar. Sim. Tem as gestoras, tem as empresas que fazem a gestão, essas associações, né, que falam associações de musicais, de gestão musical, né, que são as associações. É o BC, Abramos, SBAS, enfim, tem uma série de associações, são 6 ou 7 principais, e eles têm o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direito Autoral, que faz essa gestão de arrecadação para essas associações. Eles arrecadam
distribuem para as associações. Isso, na verdade eles arrecadam, o ECAD é o único agente arrecadador, certo, de acordo com a lei 9.610, que a gente chama de monopólio legal. Por quê? Porque ele é o único agente que pode arrecadar direito autoral. Só tem um único agente. Todas as associações que existem hoje, registradas, ou as que puderem vir a existir, vão ter que arrecadar através do ECAD. Só tem um agente arrecadador. É como se fosse um órgão estatal de governo, mas não é. É uma empresa privada, com um CNPJ, que foi fundada a partir das associações. Esse escritório de arrecadação central, ele tem a finalidade de organizar a arrecadação de modo único. Porque senão a associação X ia na loja cobrar a parte dele, que você estava tocando a música de artistas dele. A B ia lá cobrar dela, e aí virava 50 boletos sem necessidade. Eu acho que tudo isso tem uma lógica, está correto, claro, tá bem, tem uma gestão coerente, né? Não chegam 10 cobradores de direito autoral na sua loja. Só, um agente e tudo mais. Mas isso tem onerado muito os... Na verdade, eu não digo que onera ou não onera. Eu acho o seguinte, tudo é uma questão de necessidade, ponto final. O seu produto, quanto é que a música equivale dentro da sua ambientação sonora? Veja como é diferente a forma de raciocinar. Sim. Eu preciso tocar as músicas, eu vou dar um exemplo, eu faço algumas ações de marketing ligados à música. Puxa, a música dentro do seu espectro de negócio, ou seja, dentro da análise do seu mercado, tem um valor bastante interessante, né? Eu não diria quanto, eu não sei te quantificar se é 10%, 20%, 30%, 50%, mas conforme você faz com que a música ganhe importância naquele negócio, você teria que pagar realmente um valor interessante, porque você atrai, melhor dizendo, negócios para a sua empresa ligados à música. Ou ela facilita. É um caminho para você trazer negócio. Hoje se usa muito a música para isso. Tem marcas aí que falam assim, eu vou te levar no show do fulano, do ciclano, né? Assim, tem os merchandising aí de diferentes marketing de tudo que é jeito, né? Então a pessoa faz uma campanha, leva lá o cidadão, e aí ele quer botar na loja dele o artista que ele está fazendo a divulgação meio que aliado àquele negócio. Então ele tem que pagar. Ele está usando uma mercadoria que tem um custo. E é um custo elevado. Por quê? Nessa cadeia de custos você tem o agente arrecadador, que fica com uma fatia dessa arrecadação. Digamos que você pegasse 100% desse valor de arrecadação, e não importa quanto, se nós pegássemos R$100 de arrecadação, você pega um percentual desses R$100 fica para o agente arrecadador, que tem seus custos, tem o rapaz que vai cobrar, tem o cara que vai lá verificar, a fiscalização e a parte administrativa, tem lá um percentual. Digamos que seja X. Então X já ficou para o arrecadador. Depois você tem mais Y, que é da associação de gestão. E depois tem mais o direito conexo, mais o direito fonomecânico, e aí o autor sobrou um pouquinho lá no fundo. Ele sobra sempre a maior parte, mas é a maior parte de uma música. Eu, enquanto agente arrecadador, arrecado de 1.000. E o autor, ele é autor de uma música dali. Então ele pega um pedacinho de nada. Aí tem a televisão, tem direitos de televisão, direitos da execução pública do rádio, tem outros tantos direitos. Aí ele pega uma graninha boa. Mas a maioria sempre reclama muito. Eu sou autor e como autor eu sei exatamente quanto recebem. E isso me incomoda um pouco. Porque eu acho o seguinte, quem está lucrando com isso? Os agentes. E o autor? Um autor é muito pouquinho. É pulverizado. Um ou outro pode ter um valor um pouquinho mais elevado, né? Artistas com renomes nacionais e internacionais recebem muita grana, né? Ou recebem uma grana considerável, que para ele não é nada. Porque o show dele é mais caro, ele ganha mais dinheiro do que os outros. Aquele que tem menos, ganha muito menos. Ganha muito menos. Exatamente. Então mas isso não me incomoda, eu acho que tem que cobrar. O que me incomoda é o quanto essa música tem a ver, você necessariamente tem que tocar essa música que está tocando no rádio. Isso me incomoda muito. O valor que tem essa música para aquela marca. Especificamente essa música. Eu não sei se isso realmente é necessário. Imagino que seja por isso que você me incomoda muito. Você está tocando música, por que você está tocando aquela música que... porque vai trazer emoções, lembranças emocionais, argumentos, energias diferentes, vibrações diferentes que vai me ligar à marca.
Mas ele está fazendo isso, o seu concorrente também está tocando a mesma música, então qual é a diferença? Ah, mas é uma ambientação. Sim, mas você não está trazendo nada de novo. E aí veio o meu projeto. Aí surgiu o Custom Music Branding. O Custom Music Brand já está falando, é uma customização. Ah, mas eu vou fazer música para aquele ambiente. Veja, nós estamos falando de conteúdos ligados às emoções da marca em relação ao seu público consumidor, quais são as principais características dessa experiência, o que te traz de novidade e tudo mais. A única coisa que eu não gosto é quando você customiza uma marca com sons que não traduz o rádio, não traduz o mercado fonomecânico. As músicas. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar a Dua Lipa como uma artista, muito pop, muito atual, o Bruno Mars, que todo mundo adora o Bruno Mars. Bota numa loja o Bruno Mars. Mas todas as lojas estão tocando. Todas. Não é tudo igual. É. Mas ele não fez a música para tocar na loja A, B ou C. Ele fez a música para te trazer emoções. Quando você ouve, ou para dançar, ou para cantar, para energia, né? Tem todo um lado emotivo ligado, né? São as relações emocionais que trazem embutido na música, né? As sinergias que ela te traz. Aí o que acontece? Você não trouxe uma característica, vou tocar o Bruno Mars e eu vou diferenciar. Não. Porque o outro também vai fazer a mesma coisa. Ah, mas aquele playlist é melhor porque depois do Bruno Mars ele toca a Dua Lipa, mas o outro também toca. Então, qual é a diferença? Muito pouco. Ah, mas eu vou tocar uma música no padrão Bruno Mars, mas quem é que vai fazer uma música no padrão Bruno Mars? Você vai precisar de muita produção para fazer uma música padrão Bruno Mars. Mais ou menos. Isso aconteceu muito tempo atrás. No passado, né? No passado. E essa é a diferença. Antigamente, nós tínhamos grandes problemas para produzir uma música com esse nível de qualidade. Porque você tinha grande dificuldade. Mas com a digitalização, o timbral, tudo digitalizado, e com um teclado, hoje você produz todos os sons de uma música, com um único teclado. Eu não preciso mais do que um único teclado. Eu faço som de guitarra, violão, bateria, tudo. Aí eu tenho todos os plugins de efeitos vocais. Eu pego a tua voz, por exemplo, você é cantora, você sabe que você canta. Eu pego a tua voz, eu deixo a voz com na nota X, no acorde Y. Aí você fala, não é possível. Tudo é possível. Hoje tudo é possível. E a partir daí, o que vale é a competência, é a qualidade de criação. E isso, a gente tem um time maravilhoso aqui. A In Records tem um time de grandes profissionais de produção, de pessoal de produzir, de criar. Eu sou um criador há muitos anos, já fiz projetos infantis, o qual você conhece, que é da Estação Kids, das orquestras. Fizemos projetos adultos, fizemos projetos infantis. Então, a gente tem um bom conhecimento, independente de ser ou não músico, ser ou não produtor. A gente conhece bem o que precisa. E, principalmente, eu tenho a experiência do rádio. E essa experiência é muito grande. Que para você colocar uma rádio em primeiro lugar, uma rádio dentre as principais, você tem que ter profundidade de conhecimento. Tem mesmo. Tem gente, por exemplo, que fala assim, nossa, Batalha, você foi o responsável por lançar Celine Dion no Brasil. Olha, você não sabia. Você não sabia? Eu sempre fui sabendo uma coisa nova. Celine Dion. A primeira música eu toquei foi aquela Water from the Moon, acho que foi isso. Faz muitos anos, né? Faz mais de 30 anos. Mas foi ela que a primeira música que eu toquei da Celine Dion. Ninguém conhecia, ela era uma artista canadense, né? Cantando em inglês. Ela começou cantando em francês, ela cantava em inglês. E naquela época os CDs eram comprados assim, eu trazia importados ainda. Nossa, gente. Para tocar. É muito diferente. É bem diferente. Então, eu lancei a primeira música da Celine Dion e a música explodiu. Bum! A música italiana, por exemplo, eu trouxe a segunda fase da música italiana, eu trouxe para o Brasil, pela Antena 1. Eu trouxe a Amadeu Ming, eu trouxe o Caruso. A primeira vez que quem tocou o Caruso no rádio fui eu e o Caião Gadia na Antena 1. Olha, gente. Com Luciano Pavarotti. Veja, e eu troquei o Luciano Pavarotti com Caruso
as rádios eram todas pops, rocks, não tinham nada a ver com isso. E de repente a rádio explodiu. Aquele grupo também que cantava Jobi Jobá. Eu não sei o nome do grupo. Acho que vocês vão lembrar aí, me perdoa que minha cabeça também, eu já estou com uma certa idade, mas era demais, era demais. Depois eles vieram para o Brasil, primeira vez, foi lançado tudo por nós. É isso que eu estou explicando, então nós vamos fazer isso com as lojas. Justamente. Agora você entendeu a diferença. Isso é o Custom Music Brand. Sim, sim. É trazer conteúdos que você vai ouvir na rede tal, mas não vai ouvir na rede concorrente. E você já me mandou algumas músicas. E sim, você quer ouvir um pedacinho? Claro. Olha, eu adorei. Eu amei. Você eu fiquei, ouvindo no carro. Então, eu vou mostrar para você, por exemplo, se você puder, Letícia ou Didi, se você puder colocar um pedacinho, por exemplo, numa loja, eu vou dar um exemplo para vocês, uma loja pop. Tá. Né, uma característica de loja pop. Eu vou colocar um trechinho de uma música, por exemplo, pop. Depois eu vou colocar para uma outra loja padrão. Vamos colocar um mote natalino, por exemplo, tá? Legal. Aí você prepara uma música de Natal. Depois nós vamos colocar um pedacinho de uma loja fashion, bem estilosa, bem qualificada, uma qualidade mais elevada. E depois nós vamos colocar uma popular. Uma bem popular. Aí vocês vão ver a diferença para ver vocês entenderem. Não fica restrito a nenhum gênero. Não. Nós estamos criando de todo tipo de música. Então, por exemplo, uma loja pop que não seja padrão A, B, mas seja uma qualidade C, pop nacional, toca um pedacinho dessa música pra gente. Eu sei, agora eu que mando aqui. Muito bom, né? Muito bom. Tá vendo? Essa é a qualidade, basicamente, que a gente está fazendo, por exemplo, a música pop, músicas que estão aí é radiofônica, que você poderia tocar no rádio, mas eu vou tocar numa loja ou no outra. Agora põe um pedacinho de música de Natal pra gente, só pra ouvir. Que delícia. Isso foram criados por nós, tá? Talvez música nacional, música internacional. Pega um pedacinho agora de uma música fashion, por exemplo, para uma programação bem bacana, qualificada. Bota aí um pedacinho pra gente. Tá vendo? Demais, né? É rádio, né? Você pode ouvir aqui na rádio. Total. Aí bota agora um pedacinho. Né, diferencia. Fica então, diferente, mas não vai ter no outro. Mas não vai ter no outro. Bota agora um pedacinho pra gente da música uma loja mais popular, vai, pra gente ter uma ideia do que é o popular. Meio sofrência, né? Adorei. Uma delícia, né? Adorei todas. Então, vamos deixa o pessoal com água na boca aí, Didi. Deixa o pessoal com água na boca. Na verdade, é exatamente isso, viu, o Ju? Então, você viu que o padrão do que nós estamos falando do Custom Music Brand não é essas musiquinhas de elevador. A famosa trilha branca lá de trás. Não, nada de trilha branca. Vamos fazer o som do rádio, com as pegadas do rádio, customizadamente para cada cliente. Então, você que está acompanhando o programa, eu vou deixar até o telefone aqui. Pode ser? Sim, por favor. Então vamos lá. Deixa o telefone aqui do comercial para o pessoal. Pode ligar para o pessoal do comercial. Para fazer uma demonstração, liga para o pessoal do comercial. Tem algum período de teste? Como funciona? O período teste basicamente é assim. Baseado nessa qualidade, a gente sempre coloca para a gente afinar a programação junto ao cliente, né? Mas a partir do momento que ele nos passa o público-alvo com o consumidor, a gente vai, em cima do que nós já produzimos, já temos produzido, é o mínimo que a gente vai começar com ele. Mas é uma quantidade muito grande, muito boa, que ele não vai sentir nenhuma necessidade de mudar essa playlist toda semana e todo dia. Sabe aquelas músicas que tem 200 músicas, fica tocando só 200 músicas, daqui uma semana você não aguenta mais, ninguém suporta mais. Não, é uma quantidade suficiente que a loja vai ficar bacana, todo mundo vai gostar e quer ouvir várias vezes. Por outro lado, nós temos o compromisso de alimentar com atualizações num número bastante significativo.
semanalmente, dependendo o segmento que a gente está falando, em termos de 40, 50 músicas de atualização. Nossa, é bastante. É bastante música. É bastante. Nenhuma rádio é alimentada com esse número. Eu estou falando porque eu dirigi muitas emissoras. Então é um número bastante significativo. O importante é vocês entenderem que não é aquela música que vai cansar, é aquela música que vai querer que toque novamente. Sim, é diferente. sim, é como no rádio. Você ouviu a música do Bruno Mars, você quer que eu ouvi de novo. Sim. Né? Daqui, sei lá, um determinado tempo. São músicas muito atualizadas. E Diga. é possível fazer um mix entre as músicas do Custom Music Branding e as músicas de mercado? Na playlist? Não é possível. Não, por quê? Não. Queria que você explicasse um pouquinho. Eu explico. Porque as associações, elas não permitem que você mescle. Eu poderia até deixar acontecer, mas aí eu não teria como isentar. Não é nem isentar, a gente chama de royalty free. Eu não vou cobrar direito autoral das músicas. Esse banco não vai ter direito autoral. É totalmente, ele pertence à InRecords, é de propriedade da InRecords, todo documentado, para eu poder liberar a cobrança do ECAD. Agora vamos dizer, aí eu quero tocar a sua música, a música da InRecords, mas eu quero tocar o Bruno Mars. Não é possível, porque você vai ter que pagar o ECAD. E o ECAD não dá. Entender não dá para você cobrar parcial. Não, ele cobra por metro quadrado sonorizado. Certo. Ele não sabe se está tocando o Bruno Mars ou não. Você pede uma liberação baseada no metro quadrado sonorizado. Perfeito. E você tem uma média de economia que a empresa consegue 100%. fazer? 100%. 100%. Porque, na verdade, o meu objetivo, eu não quero ganhar dinheiro com direito autoral. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é ter clientes que nos permita desenvolver a sonorização da loja com o royalty free. Nós temos um serviço acoplado para atuar com o nosso banco musical, aquele que nos permite dar toda a legalidade para a loja sem cobrança alguma. Na verdade, a InStore é uma empresa que atende necessidades do varejo para desenvolvimento de rádio indoor. Né? Se você precisa fazer uma playlist customizada ou não, você vai ligar para a InStore e vai dizer, olha, eu preciso montar uma rádio aqui, ou eu tenho um fornecedor, mas eu uso música do ECAD, não quero mais usar, eu quero usar seu banco de música. Não vai pagar a música. Vai entrar com a minha música e não vai pagar a música. Ponto final. Então é só quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, chama a gente aqui no comercial. Né? Isso aí. Vamos deixar o contato aqui. Por favor, fique pede à uma vontade. demonstração, pede o seu teste. Você já sabe que a Rádio Indoor, ela pode sim mudar a história da sua empresa, da sua Mas loja, isso da é sua futuro, marca. Juliana. Isso é futuro. Sim, Tem como sair e é um mais projeto disso. muito, muito exclusivo, acho que muito inovador, como tudo que você faz, né, Batalha? Olha, eu sou fã. Há mais de 14, 15 anos eu venho lutando para que a gente consiga ter isso no mercado. E isso não foi de um dia para a noite. Nós estamos projetando isso já há muito tempo atrás. Como eu disse, envolvi muitas pessoas, envolvi grandes pessoas talentosas, produtores, amigos. Eu estive encabeço até hoje todo esse projeto. E eu fiquei muito recolhido até por conta disso. E isso leva um tempo imenso. Nós estamos falando de fins de semana, de meses, de anos. E não foi 1, 2, 3 dias que aconteceu tudo isso. Não foram anos. Então, hoje nós temos uma legalidade absolutamente legal, dentro da qualidade que eu apresentei aqui. E daí é só para melhor, não é daí para pior, é daí para muito melhor. Tá? Tem todos os segmentos sazonais, né? Então, nós temos samba, tem forró, tem tudo que precisa no mercado, porque a gente já tem muita experiência. Nós estamos no mercado há quase 30 anos, então é bastante tempo. 28 anos, para ser preciso. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Maju, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, ser entrevistada pela Juliana. Eita, imagina entrevistar o professor, hein? Imagina, Juliana. Obrigado. Obrigada você. Obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada a você por ter ficado com a gente em mais esse episódio do Papo In. Custom Music Branding é o novo projeto que o Grupo InStore está lançando. E se você quiser saber mais, se você tem uma marca, se você conhece alguém que pode ser impactado por esse projeto, entre em contato com a gente no nosso comercial. Os contatos vão ficar aqui embaixo, tá? E eu vejo você no próximo Papo In.